Olá, turma! Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje a gente vai falar sobre razão, beleza? Razão vem da palavra ratio, do latim, e que significa quociente, tá? Que o próprio significado já vai dizer para vocês o que a gente vai fazer. Divisões, quociente, divisões, beleza? Nós temos que qualquer divisão que a gente faça, a gente está fazendo uma razão. E essa razão ela pode ser trigonométrica, ela pode ser de porcentagem, ela pode ser de probabilidade. A gente vai trazer exemplos que é mais usado em outras disciplinas do que na matemática. Por exemplo, a nossa razão quando a gente fala de velocidade média, tá? Se vocês já viram velocidade média, a velocidade média nada mais é que o cálculo da distância percorrida pelo tempo gasto, tá? Então, e a nossa distância percorrida sempre representada em quilômetros ou em metros, geralmente, beleza? E o nosso tempo gasto, horas, minutos, segundos, pode ser qualquer uma dessas unidades, tudo bem? Ó, lembrando que nesse caso a gente está trabalhando com unidades diferentes, a gente está trabalhando com comprimento e aqui a gente está trabalhando com tempo. Então as unidades aqui vão ser diferentes, uma é de tempo e uma é de comprimento, tá? E aqui a gente não precisa se preocupar, qualquer uma delas sempre vai funcionar na hora de fazer o cálculo. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, um exemplo para entender. Suponhamos que um carro de Fórmula 1 percorreu 328 km em 2 horas. Qual foi a velocidade média do veículo nesse percurso? Então a gente vai calcular essa velocidade média. Novamente, nós temos que a quilometragem, a distância percorrida, foi de 328 km. Nós temos que o tempo gasto foi de 2 horas. A gente vai fazer a divisão entre essas duas unidades. Vamos lá? Então, 328 dividido por 2 é 164. Copie o quilômetro que está na parte de cima da fração, copie a hora que está na parte de baixo e encerrei meu exercício. Então, novamente, 328 dividido por 2, 164 quilômetros por hora. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa razão que a gente tem. Vamos continuar, então? Isso significa que a velocidade média do veículo durante a corrida foi de 164 km por hora. O que quer dizer isso? Que a cada hora percorrida, o carro se deslocou 164 km. É isso que está dizendo aqui. O carro se desloca 164 km a cada hora percorrida. Beleza, pessoal? Então, essa é um tipo de razão. Tudo bem? A gente vai ver a partir de agora mais um tipo. Vamos lá para o próximo? O nosso segundo estilo é a escala. A escala, pessoal, é usado muito em que disciplina? Isso, na geografia, beleza? Ela sempre vai pelo tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Então a gente consegue descobrir qual é o tamanho real de alguma figura, beleza? Quem usa isso também fora os geógrafos, os arquitetos, os engenheiros, qualquer um que queira ampliar alguma figura ou reduzir alguma figura vai estar usando a escala, beleza? Então nós temos que a escala nada mais é que o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Nesse caso, pessoal, nós temos que, quando queremos que a escala representa um esboço de um gráfico, de objetos como móveis, planta de casa, de uma cidade, fachadas de prédio, mapas, maquete, entre outros, tá? Ela usa para você representar em forma menor ou em forma maior alguma coisa, beleza? Então vamos lá? Vamos para o exemplo, então? Um exemplo de escala vai ser esse, ó. Em um mapa, a distância entre Marigá e Uniflor é de 5,6 centímetros. E sabendo que a distância real entre as cidades é de 56 quilômetros, qual é a escala utilizada no mapa? Toma muito cuidado, pessoal, que aqui, ó, nós estamos falando da mesma coisa, a gente está falando de comprimento. Então, os comprimentos têm que estar na mesma unidade, ou tudo em centímetro, ou tudo em quilômetro. Como a gente está falando de um desenho, o desenho a gente não desenha em quilômetros. Então, a gente vai transformar tudo em centímetros. Recordando para vocês, nós temos que 1 quilômetro ele equivale a 100 mil centímetros. Tudo bem? Então, a gente vai pegar esses 56, cada 1 quilômetro é 100 mil, então a gente tem 5 milhões e 600 mil centímetros. Tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa fórmula. Nós temos que o comprimento no desenho,
5,6. Nós temos que o comprimento real em centímetros, 5.600.000 centímetros. Tudo bem? Aí, quando a gente faz essa... A gente vai fazer uma simplificação das duas frações. Vai dividir os 2 por 5,6 nesse caso. Tá? E quando a gente faz essa simplificação, a gente encontra 1 sobre 1 milhão. O professor pode dividir por número decimal. Se o número decimal dividir os dois, não tem problema. Nesse caso, dividia. Tá? Então, na verdade, é a simplificação dessa fração. Quando a gente simplifica essa escala, essa razão aqui que a gente tem, a gente encontra 1 para 1 milhão. E a gente pode representar ela dessa seguinte forma. Geralmente, no mapa, ela vai estar assim, ó, no cantinho. O que quer dizer isso? Que a cada 1 centímetro do desenho representa 1 milhão de centímetros na vida real. Ou melhor ainda, que a cada 1 centímetro representa 10 quilômetros na vida real. Beleza? Então é isso, ó. A escala de 1 para 100 milhões significa que a cada 1 centímetro no desenho corresponde a 1 milhão de centímetros no real, ou seja, 10 quilômetros no real. Beleza, pessoal? A gente vai trazer só mais um exemplo que é usado fora, geralmente, da matemática, mas também faz parte de razão, que é a densidade demográfica. Densidade demográfica é quantas pessoas cabem num quilômetro quadrado, por exemplo. Tá? É isso que a gente vai descobrir. Por exemplo, você mede qual é o tamanho da sua casa. Você vê quantos habitantes tem dentro da sua casa. Então você divide a quantidade de habitantes que tem dentro da sua casa pelo tamanho da sua casa. Aí você vai saber a densidade demográfica da sua casa. Tudo bem? Então a divisão da densidade demográfica, pessoal, é o número de habitantes pela área ocupada. Atribui-se a densidade demográfica de uma região como a razão entre o número de seus habitantes e a área ocupada pela região. Ela é por expresso o número de habitantes por quilômetro quadrado da mesma. Tá? Porque a gente está falando de regiões, a gente está falando, por exemplo, cidade de Maringá, estado do Paraná, Brasil, continente americano. Então, por isso que é em quilômetros quadrados. Porque a gente falasse em centímetros, metros, seria muito pequeno. Beleza? Então, vamos lá? Nós temos, pessoal, que nesse caso, eu vou explicar o que está aqui, ó. Maringá ocupa uma área aproximada de 487,9 km². De acordo com o censo realizado pelo IBGE, em 2011, a cidade tinha população aproximada de 342.310 habitantes. Qual era, então, a densidade demográfica da cidade? Nós sabemos que a fórmula da densidade demográfica é o número de habitantes pela área ocupada. Tudo bem? Então, o número de habitantes, nós temos que é 342.310 habitantes. Nós sabemos que a área demográfica é de 487,9 km². Então, com isso, quando eu divido 342.000 por 310 por 487,9, a gente encontra um valor aproximado de 700,1,6 habitantes por km². O que isso significa quando eu faço essa divisão? Essa razão entre esses dois números, entre o número de habitantes e entre o quilômetro quadrado. Tá? Significa que na cidade de Maringá, em 2011, a gente tinha para cada quilômetro quadrado, possuía dentro dele 701,6 habitantes. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro e tenham recordado a parte de razão. E a próxima aula a gente vai falar de proporção, regra de 3. E vamos lá.